Olá, para você que já me conhece, esse é o Mundo em Conta e eu sou a Mari. Hoje eu tô aqui fazendo um vídeo num pós-viagem. Se vocês acompanharam o canal, eu fiz uma série de vídeos aí de uma viagem para Buenos Aires. Passei 5 dias em Buenos Aires e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre as minhas considerações gerais sobre a viagem e principalmente uma coisa que todo mundo gosta de saber: quanto custaram esses 5 dias em Buenos Aires? Gente, então vamos lá. Minha viagem foi de 5 dias. Cheguei em Buenos Aires numa quinta-feira, fui embora na segunda-feira à noite. Mas quando a gente pensa nos valores da viagem, é bom destacar que eu fui num feriado prolongado. Num feriado de 7 de setembro, não é feriado na Argentina, mas é no Brasil, e isso impacta em alguns custos, né, da viagem. Mas antes de entrar nessa questão do custo mesmo, eu queria dar algumas visões gerais sobre o que eu achei. Eu nunca tinha ido para Buenos Aires antes. E começo falando que me hospedei na região de Recoleta. Vocês, quem já assistiu os vídeos aí do canal, dos outros vídeos da viagem, eu apresentei o bairro para vocês. Então deixo aqui uma última recomendação de que realmente é um bairro muito legal. Gostei muito de me hospedar por lá. Vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre a hospedagem, mas só falando sobre a Recoleta, muito bom, um bairro muito bonito, arborizado. Buenos Aires é toda plana, né? Então foi bem tranquilo se locomover por lá. E eu gostei muito e reforço aqui uma dica que eu já dei no outro vídeo. Entrem no Centro Cultural da Recoleta que vai surpreender vocês. É um passeio gratuito, eu entrei por acaso e adorei, voltaria com certeza, ficaria atenta à programação do lugar, que é um lugar bem legal. Outra região que eu visitei também foi Palermo, né, que fica ali próximo da Recoleta, que eu também gostei muito, e fica aqui também, então, mais um reforço na recomendação de aproveitar o Parque 3 de Fevereiro, que é onde fica o Rosedal. Só que para além do Rosedal, o parque é muito legal, dá pra passar um dia inteiro por lá, porque é bem grande, tem muita coisa para fazer, então é um passeio também que me surpreendeu. De maneira geral, Buenos Aires me surpreendeu. Eu acho que eu não esperava tanto assim da cidade, eu já tinha ido para outras regiões da América Latina, não tinha tanto interesse em ir para Buenos Aires, não sei porquê, e gostei muito, então me surpreendeu muito, os parques são muito gostosos, enfim, toda a cidade. Passei também pela região do centro, né? Eu tô acostumada com o centro de São Paulo, né? Uma das maiores cidades do Brasil. E assim, achei Buenos Aires surpreendente porque mesmo no centro é uma cidade limpa. Eu me senti segura andando por lá o tempo todo. Então acho que eu me surpreendi muito com essa questão da limpeza e da segurança, mesmo em regiões bem movimentadas como o centro da cidade. Também passei lá por Porto Madeiro, né? Muito gostoso, muito agradável, uma região um pouco mais cara da cidade, mas vale um passeio, acho que foi bem gostoso. E gostei muito de conhecer o bairro La Boca. Eu tinha visto alguns comentários, né, de algumas pessoas na internet aí, falando que o Caminito não valeria muito a pena, que é só um monte de casa colorida. Eu fui em Caminito em um domingo e é pulsante, é vibrante. Eu achei que tem vida no Caminito no domingo. Eu gostei muito, inclusive acho que gostei mais do Caminito do que de San Telmo, apesar também de ter gostado muito de San Telmo. Então é isso, eu acho que eu traduziria Caminito no domingo como vibrante, potente. Gostei muito e recomendo muito que você vá. Não sei se durante a semana perde toda essa potência, provavelmente, porque não vai ter aquela feirinha, aquele movimento nos restaurantes, nos bares, né? Mas de domingo foi um passeio muito legal que, se voltar a Buenos Aires, eu irei novamente no Caminito e aproveitarei mais tempo por lá. E fica aqui a minha recomendação também, gente, no Caminito, aproveita a estrutura da Fundação Proa. Também entrei por acaso, nem tinha programado, e gostei muito porque tem uma estrutura para você usar sanitário, para você beber água, para você descansar um pouco, e tem uma vista super bonita ali do porto, então fica essas recomendações. Queria falar um pouquinho sobre essa questão da acessibilidade. A gente está falando de uma cidade histórica, muito antiga, então no quesito, por exemplo, metrô. Os metrôs, nem todas as estações são acessíveis
Muitas estações não vão ter escada rolante, elevador funcionando. Muitos elevadores que eu utilizei na cidade são muito antigos. Elevadores realmente de modelos antigos que funcionam à base de muita manutenção, então às vezes não está funcionando. Então, assim, no quesito acessibilidade, talvez eu indicasse mais o uso dos táxis, dos aplicativos de carro. Usei bastante táxi, porque eu fui num período que o câmbio estava muito favorável para brasileiro. O real estava bem valorizado em relação ao peso argentino. Já vou falar mais sobre isso. Então, para mim, compensou muito pegar táxi. Tem muito táxi. Pela cidade toda, você encontra táxi rapidinho. Você tá num lugar, passa um táxi, você consegue pegar. Então, nesse sentido, quem não conseguir usar transporte público, pode usar os táxis ou carro de aplicativo, né? Eu usei ônibus também, mas o ônibus, por exemplo, que eu peguei para ir do aeroporto para o centro da cidade não era acessível. Não tinha plataforma elevatória, por exemplo. Então, não sei se seria uma opção. No mais, como eu falei, todos os lugares eram planos, tinha um calçamento de uma cidade grande, então algumas calçadas boas, outras nem tanto. Para quem tem dificuldade aí de mobilidade, eu acho que vale a pena checar com antecedência exatamente o lugar que você está indo e o seu trajeto. Mas é possível passear por Buenos Aires, tem alguns lugares que estão adequados, geralmente lugares mais novos, alguns museus mais novos já estão mais adequados com recursos de acessibilidade e geralmente os sites indicam bem, né, se tem os recursos ou não. Vale também entrar em contato com antecedência. Se você já foi para Buenos Aires, comenta aí, fala nos comentários se você concorda comigo, como é que você se sentiu em relação à segurança lá. Eu andei tranquilamente de dia, de noite. Buenos Aires é uma cidade muito viva à noite. Fica até bem tarde os estabelecimentos funcionando, pessoas na rua, e eu me senti bem segura. Eu gostei muito. Fiquei surpresa num sentido muito bom. Hospedagem. Eu fiquei hospedada no Airbnb. Já falei em outros vídeos do canal, o Airbnb é uma plataforma que a gente pode alugar ou um apartamento, ou uma casa, ou um quarto. Tem várias possibilidades dentro da plataforma. Eu indico porque costuma ser uma opção mais econômica do que hotéis. Geralmente eu não tenho problemas com Airbnb, faz muitos anos que eu viajo usando Airbnb, não tô fazendo propaganda paga, não ganho nada para falar do Airbnb aqui, mas é que eu realmente gosto bastante. Nessa viagem de Buenos Aires eu tive alguns problemas que eu quero chamar a atenção com vocês. Estamos falando de uma cidade antiga, como eu disse, então a gente tem muitos prédios antigos, com uma estrutura muito antiga, elevadores muito antigos, que podem não funcionar tão bem, encanamento, sistema elétrico, tudo muito antigo. Então eu tive problema numa primeira hospedagem, num apartamento que eu aluguei, que não estava assim dentro do que eu esperava, né? Tive alguns problemas, tive que mudar de casa, mas tive todo o suporte do Airbnb. Eles ajudam assim rapidamente a gente encontrar uma outra opção, mudar, fazem a restituição do valor que você pagou, enfim. O Airbnb tem um suporte maravilhoso que eu tô muito satisfeita. Mas fica aí essa dica de você pesquisar bastante sobre sua hospedagem, tanto hotel quanto o apartamento que você alugar, a casa, porque é uma cidade antiga e pode ter problema de estrutura, né? Então veja os comentários, gente. Airbnb, eu sempre falo, leia os comentários do pessoal, realmente a galera é sincera, né, nos comentários. Então vale a pena pesquisar bem sobre essa hospedagem que você vai pegar por lá para não ter esses problemas. Por exemplo, um dos lugares que eu passei tava sem água quente, né? Então era um problema aí para tomar o banho. Por isso que eu tive que mudar de hospedagem. Mas depois encontramos uma que foi maravilhosa e passamos dias maravilhosos lá. Então eu tive assim, uma hospedagem que eu passei que não estava muito boa e outra que estava incrivelmente boa. Então vale a pena realmente ficar atento. E se for alugar pelo Airbnb, fica atento nos comentários. E agora, quanto custa, né? Fiz uma viagem de 5 dias, estávamos em 3 pessoas. E eu vou falar daqui dos custos gerais, mas eu vou também detalhar custos individuais, para vocês terem uma ideia. Começo falando sobre o câmbio, né, gente?
Eu fui num período que o câmbio estava muito bom para brasileiro. Então, para vocês terem uma ideia, R$1 eu estava fazendo o câmbio lá por 150 pesos. R$1 valia 150 pesos. Mas a Argentina tem uma questão específica em relação ao câmbio, gente. Na Argentina tem uma coisa que eles chamam de câmbio blue. O que é isso? É um câmbio paralelo, que não é ilegal, né? Mas não é o câmbio oficial, onde várias casas de câmbio, enfim, você tem algumas possibilidades de trocar esse dinheiro nesse câmbio paralelo, chamado de câmbio blue. Não é ilegal, tem casas de câmbio que trabalham com câmbio paralelo, exatamente por conta da grande inflação. Enfim, esse câmbio é baseado no valor do dólar, mas interfere no câmbio do real também, claro. E foi nesse câmbio blue, esse câmbio paralelo, que eu consegui essa cotação. A cotação oficial estava R$1 para 70 pesos. Então vejam que no câmbio paralelo, que é esse câmbio blue, duplicou para 150. Então foi muito bom para mim. E eu deixo aqui essa sugestão, a forma como eu achei melhor foi usando a Western Union. Vou colocar aqui um link na descrição. Também não tô ganhando nada para fazer essa propaganda, mas eu tô divulgando porque realmente eu achei muito prático. A gente faz lá um cadastro, abre uma conta online, super fácil. E aí você manda dinheiro para você mesmo, né? Para sua conta da Western Union e você consegue sacar lá. Tem várias possibilidades, várias agências da Western Union para você sacar, tanto na rua como dentro de grandes supermercados. É super seguro. E então você manda o seu dinheiro para você mesmo e saca na moeda local. E foi assim que eu fiz. Tô aqui, ó, com a minha notinha da Western Union para falar os valores para vocês. Então, eu mandei para minha conta da Western Union R$1.000, e o meu câmbio, né, de 150, então eu saquei lá R$151.527,95. E isso para mim foi ótimo. E já adianto aqui para vocês, esse foi o único dinheiro que eu troquei. Então, numa viagem de 5 dias para 3 pessoas, a gente fez o câmbio de R$1.000 e foi o que a gente gastou em alimentação, transporte lá na cidade e lembrancinhas, que a gente trouxe algumas coisinhas. Então eu não gastei nada além desses R$1.000 para 3 pessoas, 5 dias em Buenos Aires. Então o dinheiro rendeu bastante. Vou detalhar alguns custos aqui de alimentação para vocês terem uma ideia. Então nesse período valeu muito a pena, foi muito bom, mas aí tudo vai depender do câmbio. Por isso que aqui eu vou passar os valores para vocês em pesos e em reais dentro desse câmbio. Minha hospedagem. Como eu falei para vocês, o apartamento no Airbnb para 3 pessoas para 5 dias custou R$1.200. No Airbnb você paga no seu valor da sua moeda local mesmo, então no caso paguei em real mesmo. R$1.200 para 3 pessoas por 5 dias. Passagens de avião. Como eu fui no feriado prolongado aqui do Brasil, eu paguei caro na passagem de avião. Foi a primeira vez que eu voei com a empresa Flybond. A Flybond é uma empresa da Argentina de baixo custo, né? Então foi a opção mais barata, mas ainda assim foi bem caro porque eu comprei próximo da viagem e para um feriado prolongado. Então, com certeza, em outras épocas você consegue pagar uma passagem para Buenos Aires. Eu saí de São Paulo para Buenos Aires, você consegue pagar bem mais barato. No meu caso, a passagem de avião de ida e volta para uma pessoa saiu por R$2.112. Então foi bem caro, mas é porque eu realmente queria ir nesse feriado por um motivo específico e comprei muito em cima da hora. Então, mesmo indo com a Flybond, foi caro. Minha experiência voando com a Flybond, eu nunca tinha voado. Já tinha voado em companhia de baixo custo, mas não com essa. Achei super tranquilo. O voo não atrasou, saiu na hora. A gente tem uma restrição de bagagem, né? Mas, assim, ninguém ficou pesando, vendo milimetricamente se a bagagem estava no tamanho ou no peso correto. Foi super tranquilo para entrar no avião. Não atrasou, o voo foi bom. Não tem nada a bordo, né? Não tem comida, eles não servem nada.
Mas também não é um voo tão longo assim, não tem nenhum tipo de atração, de entretenimento a bordo, é um voo simples. Mas eu achei que compensou bastante porque as outras empresas estavam muito mais caras. Então, para mim, compensou e melhor para mim é que realmente os voos não atrasaram e foram voos tranquilos. Então, em relação a espaço dentro do avião, eu achei muito parecido com voos mais econômicos de outras empresas também. Então, para mim, tá aprovada a Flybond para Argentina. Falei aqui do câmbio, né? Então, para vocês. Falei um pouco do metrô, do táxi, como eu falei para vocês. Com esse câmbio muito favorável, compensou muito andar de táxi. E um detalhe, lá tem alguns aplicativos para carro por aplicativo. E eu tinha já feito, né, o download dos aplicativos para usar lá. Só que toda vez que a gente cotava, na verdade, os aplicativos estavam dando mais caro do que as corridas com táxi de rua, que a gente chamava o táxi, parava na hora e ia, e era mais rápido do que ficar esperando o carro do aplicativo. Então compensou muito os táxis, achei muito bom. A cidade é bem servida e não era caro as viagens de táxi. Eu não tenho costume de andar de táxi, né, aqui no Brasil, por exemplo, porque, enfim, para minhas condições eu acho caro, mas assim, lá eu achei que compensou bastante. E usei muito o metrô. O metrô lá é muito barato. Tem um esquema de você comprar um cartão, que você carrega esse cartão com créditos e vai usando no transporte público, metrô, ônibus. Usei ônibus, recomendo muito o ônibus da linha 8, que sai do aeroporto e vai para o centro da cidade. É uma opção super barata para sair do aeroporto e ir para o centro de Buenos Aires. Usei ele na minha ida e na minha volta e foi ótimo. E foi muito econômico, então foi bem tranquilo de usar. E o metrô, fui para todos os lugares também, que eu usei bastante o metrô. Mas em alguns lugares era muita escada e andava muito dentro do metrô para sair, né, da estação. Então não achei muito acessível não, em relação à mobilidade. Com esse dinheiro que eu falei que eu fiz o câmbio de R$1.000 para 3 pessoas, a gente comprou inclusive lembrancinhas. Então, por exemplo, uma coisa que a gente costuma trazer bastante da Argentina para o Brasil são os alfajor, né? Um doce típico de lá, doce de leite que é incrível de lá. Então eu já deixo aqui as minhas dicas de você, se você quiser comprar isso, tanto para consumir lá ou para trazer para o Brasil, vai até um mercado grande, um supermercado. Lá tem bastante Carrefour, por exemplo. Tem o supermercado Dia também, que tem aqui em São Paulo, não sei se tem em todos os lugares do Brasil. Mas tem alguns Carrefour bem grandes. E eu peguei promoção de alfajor muito em conta. Então, para vocês terem uma ideia, alfajor da Milka, que é uma marca que eu gosto, porque eu sou doida por chocolate, então adorei o alfajor da Milka. Eu peguei uma promoção que a gente pagou 214 pesos em um alfajor. Convertendo nesse câmbio que eu usei lá nessa época, deu R$1,42 em um alfajor da Milka, que é delicioso, maravilhoso. Então eu comprei bastante alfajor para trazer pro pessoal aqui no Brasil e foi muito bom. E uma outra dica, doce de leite. Lá tem uma marca chamada La Sereníssima, que é delicioso, tem em qualquer mercado. Trouxe também pro Brasil, estava custando 836 pesos e na conversão que eu tive, né, por 150 pesos, saiu R$5,57 um pote de meio quilo de doce de leite. E é um doce de leite diferente daqui do Brasil, é muito gostoso. Então foi uma outra coisa que eu trouxe. E mesmo na companhia de baixo custo, que tem limitação de bagagem, eu consegui trazer alfajor, eu consegui trazer doce de leite. Então assim, não consegui trazer muito vinho, né, porque aí já pesa na mala, enfim. Mas eu também não sou muito de consumir muito bebida alcoólica, então pra mim foi tranquilo. Mas vinho é uma outra coisa que vale muito a pena comprar lá. Em qualquer supermercado que você vai é super barato e vinhos bons. E aqui falando um pouco mais dos gastos com comida. Quanto você vai gastar na sua viagem para Buenos Aires. Para vocês terem uma ideia, eu vou passar alguns preços praticados pelo McDonald's lá em Buenos Aires. Então, por exemplo, uma casquinha do Mac foi 400 pesos, que convertendo para esse câmbio que eu peguei, deu R$2,66. Um combo do Mac Cheddar, que estava chegando por lá, era novidade. Lá não tem todos os lanches que tem aqui no Brasil, tá? É bem diferente, tem menos opções.
O combo do Mac Cheddar lá tava custando 3.150 pesos, convertendo para o meu câmbio, R$ 21. E logo que eu cheguei no aeroporto, eu tomei um café da manhã lá no Mac Café do aeroporto. Um café da manhã para 3 pessoas, com bebidas e um lanchinho, né, salgado para comer de manhã, deu 5.250 pesos, que nessa conversão dá R$ 35 para 3 pessoas. E eu tomei um frappé delicioso lá no Mac Café dentro do aeroporto, que costuma ser um lugar caro para comer. Então foi uma opção bem em conta. Agora eu vou falar de uma refeição e um restaurante bom, mas que não é o top, né? A gente queria experimentar a famosa milanesa de Buenos Aires, que é um prato muito bem servido. Então nesse restaurante a milanesa para 3 pessoas, com todos os acompanhamentos, batata, salada, bebida para todas as pessoas. Um prato realmente que foi muito bem servido e até sobrou comida pra gente. Deu 14.110 pesos. Nesse câmbio de 150 pesos, custou R$ 94. Foi um restaurante que é uma rede grande lá em Buenos Aires, bem conhecida e tal. Foi bem gostoso, o ambiente super gostoso, acolhedor, bonito. Então um restaurante bem legal para comer deu esse preço, R$ 94 para 3 pessoas no almoço. Então achei que valeu a pena. Para vocês terem uma ideia também, vou trazer o preço aqui de um dia que a gente foi numa feira gastronômica de bairro. Foi o dia que a gente saiu dessas regiões mais turísticas de Buenos Aires. Foi numa feirinha gastronômica e foi delicioso. Foi os lanches mais gostosos que a gente comeu. Foi um passeio super legal. E para vocês terem uma ideia, um choripan, que é um lanche com uma linguiça tradicional de Buenos Aires, com chimichurri, que é o molho deles, né? Uma delícia, assim, tava muito gostoso. Um lanche desse, que é bem grande, foi R$ 2.200 pesos, convertendo R$ 14,66. Um lanche, assim, que eu fiquei super satisfeita, bem grande, e eu como bem. Então, achei que valeu muito a pena. E aí, trago uma outra opção. Tô até aqui, ó, com os meus recibinhos. De um restaurante que eu vi, peguei uma indicação num blog falando sobre a cidade e tal, e decidi ir. Num dia que a gente decidiu comer num lugar para comer realmente a carne argentina, fomos numa churrascaria famosa de lá, que é a Churrascaria Fervor. É um lugar bem chique, numa região chique lá do bairro da Recoleta, né? Então, foi o dia que a gente decidiu, sabia que ia ficar mais caro, mas decidiu ir. Nesse dia, então, para 3 pessoas, nós comemos um filé com acompanhamento, com batata, tomamos bebidas não alcoólicas, né? Que a gente não estava tomando bebida alcoólica. Para 3 pessoas, a conta ficou R$ 36.350 pesos. Nesse dia, nós pagamos no cartão, não usei esse dinheiro, foi a única coisa que eu paguei fora dos R$ 1.000 que eu fiz o câmbio. E aí, quando chegou a fatura no cartão Mastercard, essa conta ficou R$ 333. Um restaurante bem chique mesmo, aquela carne mais gourmetizada, enfim, foi um dia que a gente sabia que ia gastar mais. E assim, foi gostoso, mas pelo preço eu não achei que valeu a pena. Eu acho que você come bem, mesmo carnes, em restaurantes menos caros. Eu achei que foi mais pelo nome, porque é um lugar famoso, uma churrascaria bem famosa da Recoleta. Eu quis conhecer, pagamos para ver, mas não achamos que valeu muito a pena. Eu acho que por um preço mais barato você come em outros lugares muito bons também. Fora isso, né, gente, as empanadas que estão por todo lugar da cidade, que são deliciosas, eu adoro, e que são bem em conta. Tem lugar que vende uma empanada por 220 pesos, que vai sair o quê? Nem R$ 2, nesse câmbio bem favorável. Então, realmente, achei que para comer lá foi bem em conta. Eu não tenho como falar aqui muito sobre preços de ingressos dos lugares, porque a gente fez nossos passeios, a maioria foram todos gratuitos. A gente foi em parques, a gente foi em livrarias gratuitas, a gente foi em vários lugares gratuitos. Eu não paguei ingresso para entrar em nenhum lugar, então não tenho como falar dos ingressos. Até pesquisei para ver um show de tango, achei um pouco caro e... assim, né, esses shows muito turísticos, e a gente conseguiu ver umas apresentações em São Telmo, na feira
gratuitamente na rua e tal, e a gente ficou satisfeitos. Então, não paguei para ver o show de tango. Então, não tenho como passar valores desse tipo aqui, mas esses valores com comida, eu acho que foram muito bons. Para vocês terem uma ideia, pegando meus valores totais, então, a minha viagem para 5 dias em Buenos Aires, com passagem de avião, todos os transportes, hospedagem e toda a comida e mais essas lembrancinhas que eu trouxe, saiu R$ 2.845 por pessoa, num feriado prolongado. Então, você pega esses R$ 2.845 e a passagem de avião foi R$ 2.100. Então, no fim das contas, a gente gastou com hospedagem, comida, passeio, lembrancinha, cerca de R$ 700 por pessoa, o que foi um preço muito bom. Eu achei muito bom para as coisas que a gente fez, a gente comeu super bem, comida deliciosa, assim, então achei que valeu muito a pena. Se você ficar com alguma dúvida específica que eu posso ter esquecido de comentar e quiser saber mais alguma coisa dessa minha viagem, escreve aqui nos comentários que eu vou ter prazer em dar dicas, falar especificamente dos nomes dos restaurantes que eu indico e também sobre a hospedagem, falar um pouco mais sobre essa questão do Airbnb. Pode me enviar aqui nos comentários e a gente pode continuar nossa conversa aqui nos comentários, tá bom? Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e que ajude e inspire vocês a fazer as suas viagens aí pela Argentina. Eu gostei muito. Talvez volte um dia porque eu realmente fiquei surpresa. Tchau!